Fala galera, hoje nós vamos comentar sobre um artigo de um economista escrito em 2012, mas que tem ideias aí interessantes que talvez ainda sejam bastante atuais. Nós vamos ver então rapidamente uns trechos do artigo e depois um livro que esse cara escreveu que eu não li ainda, só para mostrar para vocês que existe, mas vamos lá. Então pessoal, o artigo é esse aqui. Ele pergunta assim: será que o crescimento econômico dos Estados Unidos acabou? O nome do homem é Robert Gordon, um economista famoso aí que eu não conhecia, mas é muito respeitado. O que ele diz nesse artigo? Bom, eu ressaltei alguns trechos aqui, né? Vamos comentar sobre eles. Então, esse artigo ele fala assim ele fala sobre os fundamentos do crescimento econômico. Existe toda uma teoria, toda uma área acadêmica que trata do crescimento econômico nos Estados Unidos. Você pode fazer tese de doutorado sobre isso. E ele está falando assim dos fundamentos, né, dessa questão. Ele questiona aquilo que o modelo de Solow fala, que é um modelo assim muito importante na economia, que fala que a economia cresce por causa das inovações tecnológicas e vai crescer para sempre. Inclusive que o aumento do PIB per capita vem do crescimento econômico e que não existe assim, nenhuma razão para esse crescimento parar de uma hora para outra. Mas o paper que nós vamos aqui comentar hoje, que é bem simples, não tem nenhuma matemática, ele defende o seguinte, que não existia crescimento no mundo antes do ano de 1750. Então ficou aí séculos e séculos sem muita variação no produto dos diferentes países, especialmente os Estados Unidos. Então, por isso, não tem uma garantia de que isso vai continuar indefinidamente. O momento atual de alto crescimento dos últimos 2 ou 3 séculos pode ser um episódio único, pode ser um outlier. Não é porque está crescendo muito a economia agora que isso vai ser a regra. A maior parte do tempo, a economia ficou assim estagnada, né, sem crescer. Aí ele defende aqui 3 períodos principais, né, 3 revoluções industriais. A primeira delas, 1750, mais ou menos, que durou aí uns 80 anos, que foi as linhas de trem, basicamente, transporte assim, em larga escala. Depois a segunda revolução industrial, que essa, segundo ele, foi a mais importante de todas, que teve ali eletricidade, motor, e ele fala muito aqui do água encanada, banheiros dentro de casa. Então ele fala que essa revolução aqui, que aconteceu em 1870, foi de longe a mais importante de todas. Essa revolução atual, a nossa terceira, que ele chama aqui, computadores, internet, que começou em 1960, é fichinha. Que a grande mudança veio com eletricidade, motor e água encanada. Nada superou aquela revolução industrial. Por isso que como nós já fizemos o básico, né, não tem como você inventar 2 vezes a eletricidade, o carro e a água encanada, nós não temos como dar outro salto de produtividade, como foi esse dado aí no ano de 1800, mas que se estendeu aí por vários anos, né? Tanto que nesse trecho aqui ele repete assim, que depois de 1970, o crescimento continuou acontecendo, continuou o PIB desse ano sendo em geral maior que do ano passado, mas o ritmo de crescimento reduziu muito, principalmente porque as principais ideias da Revolução Industrial número 2 já foram quase completamente implementadas. É como se fosse assim, né? Ganhos decrescentes ou produtividade marginal decrescente. Quer dizer que você não pode manter para sempre esse crescimento. Se você extrapolar um crescimento grande para o infinito, o mundo vai, né, dominar o universo inteiro. Então ele defende assim que isso foi um momento único da humanidade. Aí ele fala que teve a terceira revolução industrial, da internet, que com dispositivos pequenos, inteligentes, mas que eles não mudam fundamentalmente a produtividade do trabalho ou o padrão de vida das pessoas. Agora você
Esse artigo foi escrito em 2012, então ele não pegou assim as novidades, mas agora você usa iFood, Amazon e assiste Netflix, só que isso não foi uma mudança assim conceitual, como foi o carro e o água encanada. É uma mudança assim, em conforto a mais, mas nada revolucionário, né? Você não consegue fazer com que o ser humano produza muito mais só porque ele tem um celular na mão. Aí ele comenta aqui um pouco do meio de transporte, né, que até 1830 os fretes e transportes eram muito lentos, dependiam de animais, e nós tivemos a introdução do Boeing, né, do avião, em 1958. E desde então não houve aumento na velocidade do transporte. Que hoje, até os aviões de hoje, eles são mais lentos do que o Boeing de 58. Então, nós estamos aí há mais de 50 anos sem evolução. Não tem como você chegar num lugar na velocidade da luz. A gente chegou num ponto aí que é muito difícil conseguir ganhos. Foi muito fácil ir do cavalo para o avião, né, teoricamente, mas é muito difícil você repetir o mesmo crescimento ou até mesmo crescimentos menores, que é a lei dos retornos decrescentes. Para você conseguir dobrar a velocidade agora, o investimento é altíssimo. E antigamente você conseguia dobrar a velocidade com muito menos recursos e muito menos trabalho. Aí ele fala de novo aqui das coisas que só acontecem uma vez na história do nosso planeta, que é a transição do animal carregando as coisas para as máquinas, dos encanamentos, que antes, né, as pessoas, as mulheres principalmente, carregavam a água do poço para casa, gastavam boa parte do dia, andavam mais de 100 milhas por ano carregando a água do poço para casa, e isso agora não é feito mais. Então olha o ganho que você teve com isso. Olha o ganho que você teve com o aquecimento dentro de casa e com o ar-condicionado. Um ganho gigantesco. Hoje você não consegue algo na mesma magnitude que traga o mesmo aumento de bem-estar para as pessoas. E aqui ele traz o primeiro gráfico interessante, que mostra o crescimento desde 1300. Então olhem como desde 1300 até 1800 é um crescimento anual no PIB muito baixo, menos de 0,5%, muito próximo de zero. Aí tivemos a Revolução Industrial aqui em 1800, 1800 e pouco. Em 1900 tivemos um boom, ele até troca aqui na Inglaterra por Estados Unidos para mostrar assim o panorama mundial. E desde o pico, que foi aí na metade do século passado, nós estamos reduzindo o crescimento de um ano para o outro. Não conseguimos manter o mesmo padrão de 2,5% crescimento do PIB per capita. Qual será o crescimento futuro? Nós vamos conseguir manter aqui nesse 1 e pouco ou vamos voltar para níveis mais baixos, né? Ele até faz uma provocação aqui, um exercício, que pela lógica, ele fala aqui num caminho hipotético, pela lógica, comparando aqui toda a média do passado, do maior período que foi um crescimento baixo, nós poderíamos voltar a esse crescimento baixo. Pode chegar num ponto que nós vamos assim estabilizar. O mundo vai ficar meio parado, não vai ter muitas inovações, não vai ter muitos ganhos de produtividade ou de bem-estar. Vai estacionar num patamar mais alto, mas não vai haver grandes variações. Então aqui está, digamos, essa projeção do PIB per capita. Ele era muito baixo desde 1300. Aí, em 1900, essa linha vermelha, ele multiplicou por várias vezes, saiu aqui de 10 mil dólares por ano para 50 mil dólares por ano em 2020. Então, em 100 anos, multiplicou por 5 o PIB per capita. Isso quer dizer que, em média, uma média bem grosseira, as pessoas ficaram 5 vezes mais ricas em 100 anos. Mas na visão dele é que nos próximos 100 anos não vai acontecer isso de multiplicar por 5 de novo. Vai multiplicar talvez por 2. Então, em 2100, teremos um PIB per capita nos Estados Unidos de 90 mil dólares em dinheiro de hoje. Então, você não consegue mais manter o mesmo ritmo de expansão. Aquele crescimento frenético que teve antes vai ficar muito menor e nós vamos aqui meio que estabilizar em níveis mais altos, mas sem manter o mesmo crescimento. Mais um trecho aqui que fala que a terceira revolução industrial dos computadores não trouxe assim uma explosão de crescimento. Teve uma frase famosa do Robert Solow. Isso em 87, né? Ela não é mais válida talvez, mas ele falou assim: podemos ver computadores em todos os lugares, exceto nas estatísticas de produtividade. Ou seja, o boom de computadores entre 1960 e 1990
que mudou assim completamente o imaginário das pessoas, não foi suficiente para aumentar a produtividade como as pessoas imaginaram que seria possível. E aqui um gráfico do crescimento da produtividade do trabalho, né? Quanto que cada trabalhador produz a mais em relação ao ano passado. Então aqui no começo do século passado era alta, todo ano crescia em média 2% a produtividade do trabalhador, aí meio que estagnou, após a década de 1970 caiu para 1%. Foi nesse período que o Robert Solow falou aquela frase: os computadores não trouxeram nenhum ganho expressivo. Aí na década aqui, né, dos anos 2000, isso não se mostrou verdadeiro, porque os computadores trouxeram um ganho novamente, foi uma década de alto crescimento, mas passado esse impacto inicial dos computadores e telefones celulares, voltamos para 1,3%. E o autor aqui do artigo defende que a tendência é continuar em 1,3 ou para baixo. Nós não vamos voltar ao 2,46. Aqui ele faz uma extrapolação. Essa linha verde aqui é o crescimento acelerado que tinha na década de 50, mais ou menos, que se ela continuasse valendo até os dias de hoje, estaríamos aqui em cima do gráfico, com uma produtividade aí de 80 dólares por hora, né, do trabalho dos trabalhadores americanos. Mas nós estamos aqui embaixo. Então teve uma quebra aqui estrutural na década de 70 e voltamos aqui para uma tendência mais baixa. Houve um crescimento na década de 90 por causa dos computadores, mas a tendência é que isso aqui se estabilize. Então os trabalhadores pararam de produzir mais, né, de crescer a sua produtividade. Algumas frases famosas aqui. Então aqui, né, fazer aqui um contraponto. Que ele está prevendo que vai ter uma estagnação na produtividade, mas muitas pessoas famosas acharam que havia chegado ao fim o progresso e se deram muito mal. Temos 4 frases que algumas vocês vão conhecer. Temos a primeira frase aqui. Em 1876, alguém falou assim: o telefone tem muitos problemas para ser considerado como um sério meio de comunicação. Né? Quebrou a cara. 1927, um cara da Warner Bros. Falou: quem que quer escutar atores falando? Então ele achava que o cinema mudo era o melhor que existia, que ninguém estava nem aí para ouvir cinemas falados. Depois o cara da IBM falou em 43: eu acho que no mundo nós temos um mercado para talvez 5 computadores. É uma frase famosa. E a frase mais famosa de previsão, assim, totalmente, absolutamente errada, né? Sabemos que foi do Bill Gates, que ele defendeu em 81 que 640 kilobytes é suficiente para todo mundo, né? Memória RAM. Todo mundo então se satisfaz para sempre com isso. Quebrou a cara também logo o Bill Gates, que é o gênio da computação, teve essa visão de futuro. E hoje em dia as pessoas escutam o Bill Gates, o que ele acha que vai ser daqui a 100 anos no futuro, o mundo. Sendo que ele achava, né, essa frase aqui. Aí aqui no final, o autor dá 6 motivos pelos quais ele acha que o crescimento não vai continuar. Vai estagnar e ficar um pequeno crescimento no longo prazo. Primeiro evento, ele fala que nós tivemos aí um dividendo demográfico, principalmente quando as mulheres começaram a trabalhar na década de 60. Aí você de uma hora para outra você dobrou a força de trabalho. Mas agora todo mundo trabalha e não tem como dobrar de novo. Não tem como repetir esse evento. Então o crescimento agora não vai acontecer nesse mesmo ritmo, porque todo mundo hoje em dia trabalha. Segundo motivo, pelo menos os Estados Unidos chegou num platô de educação. Não existe hoje em dia mais graduados, mais doutores, mais cientistas do que tinha 20 anos atrás. Não está crescendo a parte educacional. Então, pode ser um defeito do país, né, porque outros países estão crescendo, ou pode ser que é um limite do ser humano, não tem como o ser humano estudar mais. Então, chegou assim no máximo do estudo, no máximo da inovação, não tem como o ser humano virar um super gênio. Terceiro motivo, ele fala aqui da desigualdade, que tudo bem, que na média o crescimento é 1,3% da renda, né, das famílias, mas 99% das famílias têm um crescimento de apenas 0,75%.
E o 1% mais rico captura todo o resto. Isso quer dizer o quê? Que o mundo cresce, mas quase todo mundo não cresce no mesmo ritmo. As pessoas, o bem-estar, a riqueza de quase todas as famílias cresce num ritmo pequeno. Se você usar a mediana, você consegue capturar esse efeito. Número 5, ele fala aqui que nós tivemos no passado, o crescimento da década do século passado, ele poluiu muito o meio ambiente e criou uma conta para ser paga pela geração futura. E essa conta está chegando. Então, nós vamos ter aqui uma perda de crescimento para compensar o crescimento passado, por causa do aquecimento global e etc. Em algum momento vai ter que ser revisto esse modelo aí, nós vamos perder um pouco, como se fosse um empréstimo. A gente fez um empréstimo lá atrás, vamos ter que pagar no futuro, comprometendo o crescimento futuro. E aí o sexto motivo, que quando ele fez o artigo era muito problemático e hoje é muitíssimas vezes mais problemático, que é a dívida do governo. É outra conta que foi feita pelas gerações anteriores e pela nossa, que vai ser paga pelas próximas gerações. O governo não pode se endividar para sempre. Ele tem que, em algum momento, reduzir a dívida. E para reduzir a dívida, ele aumenta os impostos e reduz os gastos, contraindo a economia. Então, o crescimento que nós temos hoje, ele vai piorar o crescimento futuro. Nós estamos tomando emprestado dinheiro das próximas gerações, como todo mundo sabe, e essa conta não tem como ser indefinidamente postergada. E, finalmente, aqui o exercício que o Robert Gordon faz, que o crescimento aqui ele acha que seria 1,8%, crescimento, digamos, passado, das décadas passadas, e cada um desses 6 efeitos vai subtrair um pouco. Isso aqui é só um exercício, para chegar aqui no 0,2%, que ele acha que é o crescimento de longo prazo. Então, cada item aqui vai retirando um pouco do crescimento. E esse 0,2 é equivalente ao crescimento do ano 1300, do ano 1400. Nós vamos retornar às origens por conta desses efeitos todos aqui que nós estamos pagando em empréstimos feitos pelas gerações passadas e pela atual geração. Esse homem publicou um livro, o artigo dele que a gente viu é de 2012, ele publicou um livro em 2017, custa muito caro na Amazon, R$133, com problemas de qualidade, então não vale a pena comprar o livro porque os gráficos são ruins na versão Kindle, eu não conheço. E o livro tem quantas páginas? 785 páginas. Ele basicamente aprofunda e muito aquilo que está no artigo, mas é um livro assim maçante, muito complexo. Fica aqui para quem quiser a dica. Então é isso, pessoal. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem ler o artigo completo. Tchau e até o próximo vídeo. Deixem nos comentários se vocês gostaram e querem mais vídeos neste formato.